Pai, Senhor, povo de Deus, nós vamos ouvir uma palavra de Deus e vamos estudar a Bíblia comigo, estudar, explanar e ouvir uma palavra do Senhor. Ontem nós lemos o capítulo 4 de Marcos. Hoje a gente vamos começar em Marcos 5. Glória ao nome santo do Senhor. Não é muito agradável, glória a Jesus, mas você tem que ter Deus na vida, o Espírito Santo, porque a gente vamos falar do Gadareno, povo de Deus, amém? Glória a Deus, saber o tamanho do poder de Deus, aleluia. Para Deus isso não é nada, glória. Vamos lá, fica ligado aí na videira verdadeira, presta atenção na palavra do Senhor, aleluia, amém? Marcos capítulo 5, verso 1 em diante, glória a Deus. E o de ontem, povo de Deus, terminando, foi que os discípulos estavam com pouca fé, que o Senhor disse, que era para falar sobre a tempestade. Se ele falasse, com certeza a tempestade ia acalmar, certo? Agora nós vamos falar sobre o demoniado, o Gadareno. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Antes de chegar no mar, o vídeo que eu fiz anterior, que deu aquela tempestade, era para que Jesus não fosse para o outro lado do rio, glória a Deus, para a cidadezinha lá do Gadareno. Mas o Senhor disse que ia para lá e não tem nada que atrapalhe o Senhor quando quer fazer uma coisa, amém? Glória ao nome santo do Senhor. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro. Quando Jesus desceu do barco, glória a Deus, estava na água, quando desceu do barco, logo o Gadareno, cheio de espírito imundo na vida dele, saiu correndo. Se fosse um crente simples, com certeza a fama desse Gadareno era terrível, povo de Deus. Terrível. Até as polícias, quando ia pegar ele, que colocava corrente, eles pedaçavam as correntes. Imagine que força esse moço não tinha. Esse Gadareno não tinha tanta força de quebrar corrente, eita! Mas assim, quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para encontrar com Jesus. Aí eu quero dizer o quê? Quantas coisas dessas não acontecem hoje na vida do povo? Ele faz aquela carreira para botar o crente para correr, e muitos crentes correm mesmo, mas se você parar assim, ficar ao pé e clamar o sangue de Jesus, falar a palavra, ele vai ter que parar. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso que eu digo que crente não é brincadeira. Glória a Deus. Principalmente mexer com essas coisas. Aleluia. Mas tem que estar preparado, que nós, eu e você, não sabemos qual dia, nem a hora que pode passar numa situação dessa. Glória ao nome santo do Senhor. Amém? E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu e você, tu e eu, vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Já explanei um pouquinho, povo de Deus, só para ter uma ideia. Aleluia. E saindo ele do barco, Jesus saindo do barco, e ele logo saiu. Saiu ele quem? O Gadareno, saindo do sepulcro. E saiu logo ao seu encontro do seu sepulcro um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia ou podia alguém prendê-lo. Ninguém podia prendê-lo. Mas assim mesmo, em algum momento, as polícias prendiam e ele se soltava.
porque tendo sido muitas vezes preso, olha, já foi preso muitas vezes, preso, com grilhões e cadeia, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, ou seja, grilhões, corrente, colocava a corrente nele, botava dentro da cadeia, ele quebrava a corrente, quebrava as paredes, quebrava tudo e ia embora, porque está escrito que ele quebrava as cadeias, quebrava os grilhões e as cadeias, e as cadeias foram por ele feito em pedaços, e os grilhões mergalha em migalha, e ninguém podia amansá-lo. Eita glória! Viu aí? Glória ao nome santo do Senhor. E Deus chegou lá e ele correu ao encontro do Senhor. E vai prestando atenção aí, aleluia. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelo monte, pelo sepulcro, ferido-se com pedra. Nada mais, nada menos, os espíritos que estavam nele, além de perturbar o povo, assustar o povo, se pegasse um daquele ali, matava, e ele se cortava com as pedras. Glória a Jesus, Deus tem misericórdia. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Eita glória, eu não queria dizer logo no começo, povo de Deus. Quando viu Jesus, correu. Aí se fosse um crente fraco também corria também, entendeu, povo de Deus? Mas aqui Jesus ficou firme. Quando ele chegou perto de Jesus, se prostrou no chão e adorou, porque ele conhece quem estava ali na frente dele. Ele sabia que era o Filho de Deus, e com o Filho de Deus ninguém tira onda nem mexe, aleluia. O que tinha de acontecer já aconteceu, porque ele permitiu por mim e por você, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Medita nesta palavra, que aqui não é só o Espírito Gadareno não, aqui é o poder de Deus, aleluia, neste momento aqui, para que nós acreditamos que pode sim, aleluia, nós frear o inimigo na nossa frente com a palavra de Deus, amém, Deus? Aleluia. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eita glória! Ele já veio correndo, se prostrou-se, já foi logo reclamando. O Satanás foi logo reclamando na vida daquele homem. Jesus, Filho de Deus, ele disse. Olha, se Jesus, o Filho de Deus, hoje é Espírito, aleluia, aleluia. E ele é Espírito e conhece muito bem, aleluia. Glória a Deus. E ele só faz coisas se Deus permitir, aleluia. Deus deixa ele bem à vontade, mas se entrar numa área que Deus não permita, aleluia, ele sai que nem um cachorrinho com o rabo nas pernas, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos continuar, povo, termino já, aleluia. E Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro de ti por Deus, que não me atormente. Achou que Jesus ia atormentar ele, aleluia. Preste atenção, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Ele achou que Jesus ia atormentar ele. Glória a Deus. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perturbou-se-lhe: qual é o teu nome? Ele lhe respondeu dizendo: Legião. E o meu nome, porque eles são muitos. Rogava-lhe muitos que ao não enviasse para fora daquela província, ou seja, ele não queria sair
do corpo daquele homem que estava ali. E também não queria sair da província, que era a cidade, porque se saísse daquele homem ali, ele ia infernizar as outras pessoas daquela cidade. Preste bem atenção se é ou não é a verdade que eu estou te falando. Ele disse para fora, não enviasse ele para fora daquela província. Ele não queria nem sair do homem, nem queria sair daquela cidade. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todo aquele demônio lhe rogaram, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entramos nele, porque não sei para onde Jesus ia mandar esse monte de Satanás. Eu vou dizer quantos tinha dentro, uma legião. Certo, povo de Deus? E eles viram o monte de porco passando e mandou que Jesus enviasse ele para lá para os porcos. Glória a Jesus. Para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo lhe olhou e permitiu. Jesus está, tudo bem. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos. E a manada se precipitou, era uma ladeira descendo, certo, povo de Deus? E era um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000. Imagina a quantidade de espírito que tinha só nenhuma pessoa. Glória a Deus. Os espíritos com certeza já imaginavam o que Jesus ia fazer com eles. Porque ele pediu para Jesus não tirar ele daquele povoado, daquela província, nem daquela vida que estava ali. Mas passou o porco sem ele querendo entrar e Jesus deixou ele ir lá. Glória a Deus. Quase 2.000. Eita! Numa pessoa só. Misericórdia. É por isso que o cara tinha tanta da força que não tinha grilhões que prendesse ele, nem cadeia. Glória a Deus. E afogou-se no mar. E o que apacentava os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo. Povo curioso que nunca viu uma coisa dessa. Que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o ex-endemoniado, que fala o endemoniado, mas não é mais. É ex. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou acrescentando nem diminuindo, mas é na minha mente. Aqui falou o demoniado que estava com legião assentado, vestido em perfeito juízo. Então ele já não era mais demoniado, era ex. Eita glória! Assim como você prega uma palavra de Deus para uma pessoa que ele aceita, ele era ex-cachaceiro, certo, por Deus? Ele era ex, isso era ex. Agora é crente, aleluia! Eita glória! Aleluia! E assentado e vestido em perfeito juízo. E o povo que viu tudo isso temeram. Glória a Deus. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceu,
ou o que acontecerá aos os demônios, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe os que acontecerá ao demoniado acerca do porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Isso aqui é o povo. Se admirou, mas quando o dono dos porcos sobre tudo isso, mandou que Jesus saísse do seu território. O povo. Vê como é que o povo é. O cara lá assustando até os policiais, que já para você entender, assustando. Certo? Assustar todo mundo, ninguém tinha coragem de enfrentar o homem. Jesus chega, tira aquela coisa ruim, que mais de 2.000 coisas ruins que estavam naquele homem. O homem está vestido, ele andava nu na cidade, Deus por Deus. Andava nu, pelado, sem nada. O corpo todo arranhado, certo? Dele mesmo se arranhar, se cortando. Mas quando viram o homem ali, o homem estava vestido, sentado lá, conversando com Jesus. O povo se admirou, tudo bem, mas mandaram Jesus sair dali. Ó, preferiu o quê? O cara está espantando, bagunçando, fazendo tudo que não presta, porque é de fazer mesmo que não presta, eu não quero nem falar uma coisa dessa, o que é que ele poderia fazer. É só botar na cabeça para fazer e pronto, não ia dar nada, ninguém podia com ele. Mas o povo preferiu, depois de libertar o cara, o povo mandou Jesus sair do território. Está entendendo como é o negócio, povo de Deus? Às vezes a gente prega a palavra de Deus para uma pessoa, a pessoa está terrível, que eu não quero nem tocar no assunto, que tipo de gente é esse? Essa pessoa aceita Jesus e a ver a família da ruim, porque ele é crente hoje. Eita glória! Aleluia! Vamos prestar atenção, que aqui eu e tu e eu, a gente vamos lendo essa palavra de Deus, a gente estamos lendo o livro de Marcos e tendo conhecimento da palavra, amém? Eita glória, aleluia. E Deus abençoe a cada um aí, viu, que estão curtindo, amém? Teve um aí que entrou no meu canal, aleluia, e disse glória a Deus, amém, gostou, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Jesus. E Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa. E o demoniado queria vir com Jesus, entrar no barco, para voltar para o outro lado. E queria vir. Aí Jesus disse, porém não lhe é permitido, mas disse-lhe, vai para a tua casa, viu? Para a casa da família dele. Vai para a tua casa, para os que têm, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Eita! Deus teve misericórdia daquela criatura ali. Aleluia! Assim disse Jesus, que Deus teve misericórdia de ti. Aleluia! E ele foi e começou a anunciar. Eita glória! Olha aqui o ramo que crescendo, ganhando alma para o Senhor. Olha aí. E ele foi e começou a anunciar, e em Decápolis, onde ele morava, quão grande coisa Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam ouvindo o ex-demoniado, todo mundo estava ouvindo e se maravilhando. Aí Jesus não fez nem questão de ficar naquela cidade. Pegou o barco, foi embora e mandou ele falar o que tinha acontecido. Aleluia! Glória a Deus! E muita gente daquela cidade se converteu. Aleluia! Se não tiver nessa Bíblia aí, deve ter outra corrigida aí e está lá. Aleluia! Glória a Deus! E a filha de Jairo,
Aleluia. Vou ficar por aqui, fazer 2 porque tem 43, vamos dividir. É por de Deus, amém? Glória a Deus. Depois nós vamos falar do filho de Jairo. Aqui já tá, foi bom demais. Aleluia. Aqui foi Deus poderoso. Aqui Deus desperta eu, desperta você. Desperta, porque o crente quem tem que estar firme na palavra do Senhor. E se você desperta eu e desperta você, você vai tendo autoridade, juntando por 10, juntando pouquinho, juntando um pouco mais, você está cheio de poder de Deus, aleluia. Não é de uma vez assim, porque é difícil nesse mundo, aleluia, mas aos pouquinhos, vai crescendo e Deus vai olhando você, buscando Ele, sabendo o que é que você quer, a sua autoridade é de você falar, aleluia. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Compartilha aí, povo de Deus. Amém? Em nome de Jesus.